Boa noite, pessoal, tudo bom? Mais um vídeo começando aqui no canal para falar um pouco sobre contabilidade estratégica. Hoje eu vim trazer um dos pontos mais básicos, mas também um dos mais importantes quando o assunto é contabilidade estratégica, gestão de empresas, planejamento tributário, planejamento financeiro, toda essa parte que envolve gestão, todo esse ecossistema de gestão, ele é baseado em algumas informações muito básicas, alguns pontos bem específicos. Durante esse vídeo eu quero trazer uma estrutura muito simples para vocês de classificação gerencial, de estruturação de gestão de dados financeiros. Como organizar o financeiro? Basicamente, o que eu preciso para ter um financeiro bem organizado na minha empresa? Por alguns anos, atuando como consultor, eu sempre vi que a maioria das empresas tem alguns problemas básicos quando o assunto é gestão financeira. Eu quero deixar aqui para vocês uma forma simples, baseada em 4 tópicos, bem simples de como fazer uma boa gestão financeira. Então vamos lá, pessoal, começando, antes de entrar nesses tópicos básicos e mais rápidos, eu queria desenhar aqui com vocês uma estrutura básica de gestão empresarial. Toda empresa tem informações contidas nela de uma forma ou de outra. Então, quando a gente desenha uma estrutura de dados, a base dessa pirâmide são o quê? Dados. Dados soltos, dados simples, dados brutos, sem nenhuma lapidação. A minha empresa não tem dados, só se você rasgou a nota fiscal, só se você jogou o comprovante fora, só se você nunca fez gestão através de um sistema bancário, faz tudo em caixa. Para a sua empresa não ter nada disso, ou para o seu cliente contador que está me vendo, não ter nenhuma informação em dados, é praticamente impossível. Se você tiver um contador, algum dado tem. Se você é contador e tem um cliente, algum dado tem. Por mais que ele seja bruto, por mais que seja só nota fiscal. A questão é, primeira coisa, identificar os dados. Você tem que identificar os dados e de onde eles vêm. Normalmente, os dados vêm de 2 pontos, vendas e compras, basicamente. Isso pode ser tratado de várias formas, pode ser venda online, venda física, venda no cartão de crédito, venda consignada, pode ser venda relacionada à permuta, é venda. Compra, pode ser compra a prazo, pode ser compra à vista, pode ter imposto, pode ter N fatores. Mas basicamente, eu compro e eu vendo algo em uma empresa. Mas temos que atentar basicamente para isso, dados. Existem dados em todas as empresas, só tem que ser identificado. Primeiro ponto, onde esses dados estão e quais são esses dados? Depois, qual a melhor forma de registrar esses dados em um sistema organizado, em um sistema estruturado e que me dê capacidade de sacar essas informações. Isso pode ser feito num sistema financeiro, num RP, num sistema de BI, num caderno, não importa a forma. O importante é organizar os dados. Um pouco mais à frente nós vamos detalhar como esses dados devem ser organizados. Como que a gente pode, de forma simples, estruturar esses dados que vai dar uma base, um alicerce para toda a gestão financeira daqui em diante. Então, primeiro ponto, dados. Eu recebo várias notas, emito várias notas fiscais, recebo os comprovantes, recebo nota, faço transações, eu movimento a minha empresa financeiramente, esses dados têm que estar organizados. A partir do momento que esses dados estão organizados, eles passam a gerar na sua empresa ou no seu cliente o que a gente chama de informação. Informação nada mais é do que dados organizados. São dados organizados de forma linear, de uma forma lógica, de uma forma estruturada. Como que a gente pode identificar esses dados? Aqui eu fiz várias vendas, várias compras, estava tudo solto, agora está estruturado dentro de um sistema. Se eu tirar um relatório de vendas de um determinado período até um determinado período, eu tenho uma informação. Se eu tirar as informações de compra, eu tenho outra informação. Se eu tirar um relatório de clientes a receber, eu tenho outra informação. Então, o que a gente tem aqui? 2 estruturas básicas. Dados, que basicamente são uma forma de organizar dados soltos da empresa, estruturar eles. Depois eu passo para a fase de informação, que é pegar esses dados uma vez estruturados e sacar informações, sacar relatórios
de dentro de um sistema para conseguir confrontar esses dados com alguma outra informação. Então, por exemplo, eu tiro um relatório de saída todos os dias no final do dia e confronto com as notas fiscais emitidas. Eu tiro um relatório de todas as notas que eu registrei no sistema e confronto com o total de notas que tiveram entrada dentro da empresa naquele dia. Então, a informação, ela nada mais é do que o dado organizado, sistematizado e gerado em forma de um relatório. Porém, a informação sempre carece do dado. Para ser um pouco mais fidedigna, a gente tem um pouco mais de confiabilidade nessa informação. Então, não basta eu ter um sistema de gestão financeira, imputar várias informações lá dentro, imputar vários dados, organizar eles em forma de informação, tirar um relatório e simplesmente acreditar. Eu preciso criar formas de conciliação que me garantam que essa informação está certa. Então, todos os dias, eu entro com nota fiscal no sistema? Entro. Então, onde essas notas estão? São físicas? Como que eu consigo estruturar essas notas, gerar um relatório de todas as notas que eu imputei no sistema naquela data e fazer uma conciliação? Eu emito notas fiscais. Como que eu faço para pegar todas as notas fiscais em formato de dados detalhado e confrontar com as informações que eu tenho no sistema? Assim eu garanto que aquela informação é real. No próximo nível, quando eu faço uma conciliação bancária, eu tiro o relatório do banco, onde estão meus dados dos registros bancários para o banco. É um relatório, mas para mim é só dados, eu não coloquei eles de uma forma organizada na minha maneira de fazer gestão. Eu lanço eles no sistema como dados, depois eu confronto este relatório do banco com o relatório que o meu sistema me informa, para garantir que a informação é a mesma e garantir que eu estou trabalhando com informações reais. Passei da informação, a gente começa a falar de demonstrações ou visões gerenciais. O que é isso? Nada mais do que a informação consolidada. Eu vou pegar vários relatórios juntos, relatório de despesa, vou pegar o relatório de vendas, vou pegar mais algum relatório do sistema, controle de imobilizado, controle de passivo trabalhista. A soma desses relatórios pode formar para mim uma DRE. Então, se você viu de nosso vídeo de gestão financeira, você vai ver que a DRE é uma das demonstrações mais eficientes que nós temos hoje no mercado para fazer análise de uma empresa. Não é à toa que toda empresa da Bolsa tem que divulgar sua DRE. É uma das informações mais relevantes. É ali que eu sei se a empresa tem ou não capacidade de gerar riqueza. Claro, depois a gente fala de caixa e outros assuntos. Mas isso é muito importante. E eu só consigo ter uma DRE se eu tiver dados bem estruturados, informações conciliadas e uma boa estrutura de uma demonstração de resultado. Aí eu posso ter uma DFC, eu posso ter uma análise de ponto de equilíbrio, eu posso ter uma DRE por vendedor ou por área da empresa para conseguir verificar o resultado que essas áreas me dão. São N informações que podem ser geradas aqui dentro. Mas ainda não é o ponto final. Dados é operação, é trabalho bruto diante de informação. São dados brutos, são informações ainda não lapidadas. Informações, a gente está falando de um nível tático, a gente está falando de um nível mais estruturado de informações. Quando eu falo de demonstrações, eu estou entrando no nível gerencial. Eu estou mostrando como gerenciar a minha empresa através de algumas demonstrações. Claro que isso aqui entra em outros aspectos também, mas de forma simples, para a gente poder entender. Porque depois eu tenho os KPIs, ou KPI, como quiser chamar, ou simplesmente indicadores. Esses indicadores é uma forma rápida de resumir, ou resumir informações, ou resumir dados. A questão é, são indicadores, números que por si só soltos não diriam nada, mas no contexto de uma empresa podem dizer muito. Então, a gente tem alguns indicadores básicos, que é volume de vendas. Esse indicador vem de uma informação. EBITDA ou lucratividade vem de uma demonstração, de uma visão gerencial. Eu quero um KPI de custos. Eu quero só custos soltos? Não, eu quero redução de custos. Redução de custos em relação a quê? Ao meu faturamento, ao meu resultado, em relação à DRE do mês anterior. Então, é uma informação que vem de uma demonstração. Vendas, lucro, redução de custos, participação no mercado. Aí aqui já entra em outros dados. Depende do volume da sua empresa, se ela é grande ou não. Então, os KPIs são informações estratégicas. É uma forma simples e unificada de garantir que
que todos esses dados aqui para baixo estão no formato que a gente entende que seria interessante. Então, por exemplo, estou falando de lucro. Um KPI de lucro, ele carrega por si só a eficiência da empresa e toda a informação de uma DRE praticamente. Porque, partindo do pressuposto que para eu ter um certo lucro em volume financeiro e em percentual de um faturamento, eu já sei o faturamento que eu vou ter e eu sei qual vai ser o custo total da minha empresa. Então o KPI é uma informação mais estratégica. Ele é a informação que normalmente aquele gestor mais estratégico, aquele gestor que gosta mais da informação numérica, que é mais hard skill, que é o cara que gosta muito mais de números, aquele cara que gerencia sua empresa por número, é aqui que ele começa a empresa dele. É aqui que tem as informações mais eficientes para ele. Ele pode pedir o restante, quando ele tem dúvida nessa informação. Então o KPI é a forma de deixar o seu negócio mais eficiente no que tange análise. Porém, até certo ponto, a maioria dos empresários pensa muito em venda, em resultado, sempre está ligado ali à operação. Depois de um certo nível, eu comecei a notar que o empresário começa a pensar em RH. Aqui é o último nível de uma gestão financeira ou de qualquer outra área eficiente. A gente está evoluindo um pouco mais, está saindo da questão da gestão financeira básica, mas é porque isso é muito importante. Quando você encontra os KPIs da sua empresa, você está falando qual que é o nível de eficiência dela. Quando você leva esses KPIs ao nível de gestão de recursos humanos, você começa a entender quem são as pessoas necessárias para tocar esses KPIs e fazer com que a empresa gere esse resultado para você. Porque a partir daí, você, empresário, está fora da empresa. A partir daí, você pode falar de sucessão, de estruturação, de gestão à distância. Tem N formas de tratar isso aqui. Isso aqui evolui para BI, evolui para indicadores infinitos praticamente. Quando a gente fala de gestão financeira, a coisa tende ao infinito. Mas, quando você fala de gestão financeira básica, de estruturação, sempre pense nisso. Dados, informações soltas, não estruturadas. Dados dentro de um sistema bem gerenciado, bem estruturado, se tornam informações. Informações organizadas, estruturadas, sistematizadas, me geram demonstrações. Demonstrações bem analisadas criam indicadores de performance. E empresa com uma boa estrutura de recursos humanos e uma boa estrutura de indicadores é capaz de trabalhar sozinho. Entendida essa estrutura, a gente tem que começar a falar um pouco mais de classificação, de estruturação de dados, de registro. Ou seja, a gente vai voltar para a base da pirâmide, e começar a falar do que precisa ser gerenciado. Então, primeiro ponto, controle gerencial. Quando você fala de dados, você tem que controlar de forma gerencial sua informação. O que é controle gerencial? É a política de registro, é o entendimento do fato gerador, é o registro de algum fato gerador, é o controle de fato daquilo que está acontecendo no seu negócio. Ah, vai ser por sistema, vai ser por tabela de Excel, não importa. A questão é, você tem que ter um controle gerencial na sua empresa. A partir do momento que você tem um controle gerencial, você precisa de classificação. O que é classificação? Do que se trata essa despesa? É um gasto com pessoal? É um gasto administrativo? É um gasto de habitação? De que se trata isso? É viagem? Porque isso vai dar base para montar aquela DRE que a gente já falou no outro vídeo. Falei de classificação financeira, eu posso falar tanto de centro de custo, quanto centro de resultado, tipo de faturamento, a que se trata. Isso é muito importante para a contabilidade. Às vezes o cliente usa um tipo de faturamento, ele usa um tipo de emissão de nota fiscal que não é o mais eficiente tributariamente para ele, mas a contabilidade não tem acesso a esse tipo de informação porque ela só recebe a nota e continua contabilizando a nota do jeito que ela está. Então, classificação gerencial é muito importante, que a gente fala de conta e centro de custo. São dois tópicos básicos aqui da estruturação de uma classificação gerencial. E você pode evoluir para classificação gerencial, falando de centro de custo, unidade de negócio, centro de resultado, tende ao infinito, depende do porte da sua empresa. Depois, impessoalidade. Isso aqui é muito importante explicar para os empresários. Bolso do sócio não é bolso da empresa, bolso da empresa não é bolso do sócio. A empresa ela tem personalidade jurídica própria, normalmente. A partir desse ponto, ela paga aos sócios aquilo que ela deve aos sócios.
Quando eu falo lá de balanço patrimonial, quando eu falo de PL, eu falo que uma empresa, tudo que está no ativo dela, ela deve a 2 tipos de personificação jurídica. Ou são a terceiros, que estão fora da empresa, pode ser banco, pode ser fornecedor de N formas, ou ela deve aos sócios. E a partir do momento que ela deve aos sócios, existe uma separação entre as duas entidades. Então, impessoalidade, dinheiro do sócio é dinheiro do sócio, dinheiro da empresa é dinheiro da empresa. Qual a melhor forma de tratar isso aqui? Define salário para o sócio. E define regra de distribuição de lucros. Falando de classificação gerencial, eu tenho uma estrutura de datas. As 2 principais datas são competência e caixa, basicamente. Mas eu posso desmembrar isso melhor. Eu tenho uma data de competência, que é quando de fato o produto ou o serviço ou a venda foi realizada. Quando que eu vou utilizar ou aproveitar dessa venda ou dessa despesa ou absorver esse custo. Depois eu tenho data de emissão. São diferentes? São. Mas isso aqui depende muito do porte da empresa, do volume de dados, para ser relevante. Eu tenho uma consultoria, ela veio na minha empresa e trabalhou o mês de janeiro inteiro focada em vendas. E ela aumentou minhas vendas. Terminou janeiro, ela emitiu uma nota em fevereiro. Então, a data de competência, ou seja, o mês que eu aproveitei daquele benefício da consultoria foi janeiro. O resultado foram as vendas de janeiro. Claro, depois pode perpetuar, mas diretamente foi a venda de janeiro. E a emissão foi em fevereiro. Depois eu tenho, dependendo do modelo de negócio, a data de entrada. O cliente pode ter emitido a nota e demorado vários dias para chegar até a empresa. Depois eu tenho data de vencimento. Depois tem sistema que eu gerencio data de postergação. Ou seja, vencia numa data, eu posterguei, porém o vencimento está registrado. Eu preciso saber que eu estou atrasando o pagamento. E depois, data de pagamento. Então, só quando o assunto é data, já tem bastante informação aqui. Falei de data de pagamento, eu tenho que falar de baixa. Toda vez que eu tenho um pagamento, eu tenho uma gestão de baixa, eu tenho uma conciliação bancária. E isso é base para a minha projeção de fluxo de caixa e para a realização, acompanhamento desse budget, se ele foi realizado ou não. Tem isso em mãos? Ok. Análise permanente. Tem que ter uma forma de permanentemente analisar as informações da sua empresa. Eu tenho que sempre fazer conciliação das informações com base nos dados. É basicamente isso, fazer análise. Eu preciso confrontar esses dados. E isso vai me dar base para conhecer cada vez mais meu negócio e crescer um pouco mais no que tange aqui a avaliação gerencial e evoluir para um próximo nível. Tenho a minha análise toda gerencial no meu sistema, parte para 2 pontos principais. Sempre, como consultor, como empresário, como contador, como consultor cada vez mais, porque o mercado está evoluindo, as informações estão muito fáceis, então a concorrência está cada dia maior. Se você não se preparar, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Então, sempre tenha disciplina e busca por melhorias. Custos é igual unha, tem que cortar sempre. Então, busca por melhorias, redução de custos. Sempre avalie custos. Você quer avaliar custos, você precisa de classificação gerencial. Inovação. Sempre busque formas novas de inovar a sua classificação gerencial, sua análise de dados e até a forma de você compor as suas demonstrações. Na Pró-Resultado, a gente começou fazendo demonstrações no Excel. Do Excel, a gente passou para evoluir um pouco mais para dentro de sistemas. A gente começou a selecionar o sistema dos clientes. Da seleção do sistema dos clientes, a gente começou a criar formas de integração entre o Excel e as bases de dados dos clientes. A gente evoluiu isso para BI. Do BI, a gente começou a evoluir para os nossos sites de disponibilização de informação para os clientes. A gente evoluiu um pouco para as ETLs. A gente está evoluindo cada vez mais para ter os próprios sistemas, nossos próprios data warehouse, para comportar todas as informações de clientes, para conseguir buscar as informações nos sistemas dos clientes e trazer para dentro do nosso data warehouse e oferecer de forma mais estruturada, 24 horas, em tempo real, na mão do cliente, as informações dele. Então, busque sempre por inovação. Depois a gente vai falar de um módulo aqui, só de ferramentas de inovação para gestão financeira, para consultores, Power BI, como usar as ferramentas do Office 365 para oferecer
para o seu cliente um site com senha, com estrutura de entradas, como conectar o Power BI a ferramentas do Office 365, falar um pouco de Power Automate, como criar automação de dados, estruturar sua empresa, relatórios serem registrados automaticamente em sites para o cliente, informações de BI ir automaticamente para o cliente, você poder gerar controle de tarefas através disso. Então, quando a gente fala de inovação, aqui a coisa pode evoluir. No nível que está hoje, a tecnologia da informação é quase limitado. E, claro, falei de inovação, falei de produtividade, que também fala de ação dos dois, inovação e redução de custos, gera produtividade, ou vice-versa. Quando eu falo de disciplina, é registrar tudo e conciliação. Registrar tudo e conciliação bancária. Se você manter os dois permanentemente, as chances de você conseguir ter tudo aquilo que a gente falou aqui atrás, estruturar seus dados, desde dados até chegar em KPI, aí a questão de gestão de pessoas é outro nível, depende do que você quer, como você vai tratar, mas não é tão tangível, tão numérico, mas faça isso. Siga os passos anteriores, tenha disciplina, siga aquela rotina de dados até chegar em KPI, você vai ter uma ótima estrutura financeira. Isso serve para consultores ou contadores que querem ser consultores, ou pessoal de administração, qualquer pessoa que queira entrar nessa área. O simples fato de conseguir estruturar muito bem uma gestão financeira de empresas te dá uma gama de trabalho muito grande, porque pequenas e médias empresas não têm isso. E às vezes as empresas grandes têm, porém não tão bem gerenciável, não tão bem controlável. Às vezes as empresas grandes até têm, porém não no mesmo nível de evolução, de entendimento, não consegue sacar as informações com tanta facilidade. E se você começa a fazer de empresas menores, vai evoluindo, vai crescendo, você passa a ter mais capacidade de estruturar dados mais complexos, evoluir um pouco mais para dentro desse mercado, começar a oferecer serviço para empresas cada vez maiores. Então tem muita informação, tem muita base de dados aqui, tem muita coisa bacana para avaliar. Quando eu falo de treinar, evoluir um pouco mais e chegar em empresas maiores, é porque quando você vai evoluindo, tem alguns tópicos que são muito relevantes. Quando você vai chegando em empresas maiores, tem tópicos que são muito relevantes, são complexos, que na maioria das vezes dificultam um pouco esse entendimento ou a implantação. Mas são alguns tópicos básicos que sempre têm que ser avaliados. Primeiro, impostos que geram crédito, porque esses impostos têm que ser abatidos do estoque para facilitar o controle. Então você tem que ir no sistema e verificar se o sistema faz isso. Se o sistema tem capacidade de abater os créditos dos estoques, se ele registra o estoque certo e se na hora que sai o CMV, você consegue ter um relatório do CMV somente sobre notas do mês. E quando você fala de CMV, você fala também de PPCP, que é o bom e velho Programação, Planejamento e Controle de Produção. Então esses aqui são tópicos um pouco mais complexos. Não é tão simples implantar gestão financeira em empresas que trabalham com isso. Por quê? Quando você faz uma compra, ele automaticamente tem que deduzir o imposto para gerenciar o estoque. Esse estoque tem que estar disponível para o PCP, solicitar a produção e essa produção vai gerar o CMV e você tem que conciliar tudo isso e validar. Já vi muita empresa grande, faturamento milionário, que tinha CMV errado. Pessoal, agora a gente vai entrar naquela sacada extra que eu tinha comentado, que é conseguir consolidar tudo isso em forma bem simples, para o pequeno negócio, para o pequeno empresário, para o contador que quer passar um entendimento melhor para o cliente dele, como fazer a gestão financeira, ou até mesmo para o contador que quer começar a fazer um BPO financeiro dos clientes. De forma bem resumida, bem rápida, eu vou passar para vocês 4 tópicos básicos que garantem que se você pensar em cada um deles antes de começar a classificação gerencial, você vai ter sucesso em uma boa classificação. Porque quanto mais esse termo, esse entendimento, essa ideia de conectar a contabilidade e a estratégia, mais chances a gente vai ter de que os empresários queiram buscar esse tipo de serviço. Eu gosto de trabalhar com a mentalidade da abundância. Eu forneço conteúdo porque eu sei que quanto mais contadores estiverem no mercado oferecendo esse tipo de serviço, mais clientes procurando esse tipo de serviço vão existir. E automaticamente mais chance eu tenho de conseguir clientes. Então vamos lá, gente. 4 tópicos básicos para a gente poder falar de gestão
financeira. 4 tópicos básicos para você validar e implantar uma gestão financeira, ensinar o seu cliente a entender como classificar o negócio. Ponto 1, fato gerador. O que é o fato gerador? Exatamente o que o termo está dizendo. O que gerou? Qual foi o fato que ocasionou neste registro? Pode ser uma venda, pode ser uma despesa, ou seja, uma compra, uma venda, compra de tempo de funcionário, né, que a gente chama aí quando a gente está falando de pagamento de pessoal. Salário é isso, comprar tempo. Então, o que eu estou comprando? Eu estou comprando tempo de uma pessoa? Se eu estou comprando tempo de alguém, ou é um RPA, ou é uma consultoria, ou é um salário. Então, a partir do momento que eu avalio o fato gerador, eu sei que eu estou trabalhando. Isso é tempo, isso é um produto, isso é um serviço. Do que se trata? Qual o fato gerador que me fez adquirir isso? A partir daí, você consegue classificar muita coisa. Você consegue classificar a conta gerencial ou a conta contábil. Então, é salário, é consultoria, é serviço de autônomo, é um serviço de terceiro. Que serviço que se trata? É advocatício? É um serviço de operação? Então, é entender, é esmiuçar cada vez mais esse fato gerador. A partir do momento que você entende o fato gerador, você tem desde a conta gerencial até o centro de custo, a unidade de negócio, tudo isso muito fácil. Depois de fato gerador, eu tenho, o que eu falei um pouco atrás, data de competência. Quando que eu aproveitei isso? Eu já sei qual que é o fato gerador. Eu já sei do que se trata a minha despesa ou minha receita. Agora, eu só tenho que saber quando que eu usei isso. Eu vou ter minha data de competência. Depois, eu tenho minha data de vencimento. Porque eu sei quando que eu tenho que pagar isso ou quando eu tenho que receber. A minha data de efetivação. Quando de fato eu efetivei esse pagamento ou esse recebimento. Então, basicamente, são 4 tópicos. Fato gerador. Entenda do que se trata. Data de competência. Quando que eu aproveitei desse benefício? Data de vencimento. Quando que eu tenho que pagar ou receber essa operação financeira? E data de efetivação. Aqui dentro de fato gerador, sempre vai sair conta, a unidade, aonde isso aconteceu, por que aconteceu. O entendimento do fato gerador dá tudo isso. Para uma empresa pequena, eu tenho a conta gerencial. Para uma empresa maior, eu tenho a conta gerencial, o centro de custo, a unidade de negócio. Então depende muito. Se é uma compra de produto, se é uma compra de serviço, isso tudo o fato gerador vai te ajudar a explicar. E aí vem de quem que eu comprei, ou para quem eu devo. Então a gente pode até colocar aqui de forma mais simples, quem eu devo, ou seja, quem eu comprei, ou quem vai me pagar, ou quem comprou, para quem eu vendi. Então basicamente eu vou ter quem que é meu fornecedor cliente, qual o fato gerador que aconteceu, quando que eu tenho que apurar essa despesa, quando eu teria que pagar e quando de fato eu paguei. Então basicamente o que eu tenho? Quem, quando, por quê? Pergunte toda vez que você fizer um orçamento. Quem está relacionado? Por que isso ocorreu? Quando isso ocorreu? Quando vence e quando vai ser efetivado? E por fim, o que? Esse o que aqui, ele está mais relacionado a uma questão simples de o que eu comprei, o que eu vendi, qual foi o produto que saiu disso. Quando eu falo produto, é produto / serviço. Por quê? Porque aqui eu vou tratar estoque. Isto aqui, relacionado ao fato gerador, também me dá mais informações. O produto relacionado ao fato gerador pode impactar em questões tributárias, se eu vou ter aproveitamento de crédito ou não vou, se eu vou aproveitar, qual tipo de ICMS eu vou pagar, qual tipo de serviço. Então, são vários fatores. Mas, basicamente, fiz uma venda ou fiz uma compra, quero gerenciar meu financeiro, perguntas. O que eu comprei? O que eu prestei de serviço? O que eu vendi? Quem está relacionado a isso? Por que aconteceu? E quando aconteceu. Dentro disso aqui ainda teria o onde, porque pode ser estado, cidade, mas quando eu falo quem aqui fica muito mais fácil de relacionar. E o fato gerador aqui também vai me explicar um pouco mais disso. Então, basicamente, o que a gente tem aqui? O que, serviço e produto, ou seja, o que eu vendi, o que eu comprei, quem está relacionado a isso, quem comprou, quem vendeu, por que, fato gerador, o que se trata. E aqui o porquê, você pode colocar porquê / onde. Porque dependendo da cidade que foi ou o estado que foi, isso pode mudar um pouco a questão tributária para o contador, para o cliente, dependendo do que ele quer tratar.
E o centro de custo também está relacionado ao onde e quando. Então, com esse quadro, basicamente, você gerencia o seu financeiro. Tudo aquilo que eu falei para trás, classificação gerencial, o centro de custo, vai estar tudo aqui dentro. Faça sempre estas perguntas. Apresente isso para o seu cliente como forma de solução. Faça um quadro como este, mostre para ele algo similar a isso. Que ele vai ter de forma clara como gerenciar o negócio dele e todas as informações que ele precisa pegar a cada operação que é feita. Pessoal, então por hoje é isso. Espero que tenham gostado, espero que tenha trago um pouco mais de informação para vocês. Mas antes disso, curte o nosso vídeo, publica, dá aquela moral, disponibiliza para os amigos, recomenda, reposta, faz o que for necessário aí e ajuda a gente a levar mais conhecimento sobre contabilidade estratégica para o máximo de pessoas possível. Muito obrigado e até a próxima e vamos fortalecer a contabilidade estratégica no mercado.